Gente, eu tô aqui com o Ed e com o Eber, né? Hoje a gente já falou sobre várias coisas e falta uma que foi muito interessante que rolou essa semana, na verdade, desde a semana passada, que foi a chegada de Lula em Brasília. Ele conversou com várias pessoas em Brasília. Ele conversou com o Sarney, conversou com o Cantarato, que é um deputado do Rede, que talvez acabe indo pro PT, né? Conversou com o Freixo, conversou com gente de todos os espectros políticos e também com alguns diplomatas, e o Ed falou que acompanhou isso mais perto, e ele vai falar com a gente. Ele conversou com algumas pessoas de outros países. Tenha bondade, por favor, meu jovem. É que o mundo inteiro está muito surpreso, né, com toda essa confusão que o Brasil se meteu elegendo essa criatura infame aí. Aí o que acontece? Já vocês lembram lá atrás da primeira fala dele em âmbito internacional, ele já falou 6 minutos, falou um monte de bobagem, e o mundo já começou a ver aquilo de forma muito estranha, né? Pô, o que está acontecendo com o país? Já viram isso estranha a eleição do Bozo, né? E o mundo está ansioso para ver alguém minimamente razoável, com quem você possa conversar 5 minutos sem ser ofendido ou sem ter sua mãe ofendida, né? Então, o mundo está ansioso por algum tipo de governo, né? E o Lula, essa volta do Lula ao cenário político, isso despertou interesse no mundo inteiro. E vários embaixadores que eu ouvi falar foi da Grécia, da Alemanha, e vários países europeus tiveram reunião, os embaixadores, com o Lula para conversar com ele. Estão sedentos de informação para saber quais as possibilidades do Lula voltar ao poder no Brasil, né? Porque eles esses países têm interesses no Brasil, né? Então, estão vendo que o país está à deriva, sem um rumo, e essa possível volta do Lula ao poder nas próximas eleições pode dar um rumo para o país novamente. Então, todos estão muito assim, meio que ansiosos para ver o que o Lula tem para falar, né? Então, além de ter encontrado com a política, vários políticos de centro, esquerda e direita em Brasília, o Lula encontrou vários embaixadores. Estão, assim, a expectativa é grande de que, eventualmente, o Lula possa voltar a ser eleito novamente nas próximas eleições. Essa é a expectativa do mundo, né? Porque já viram como o sujeito aí atualmente não tem jeito, porque é uma loucura, não tem nada que seja minimamente racional, né? Então, porque o Brasil é muito importante no contexto internacional, é um país imenso, com mais de 200 milhões de habitantes, e tem muito investimento estrangeiro aqui, por enquanto, né? Ford, Renault, você já ouviu falar da Renault que está indo embora, a Ford já foi. Então, assim, o mundo está muito expectante para ver qual o rumo o país vai tomar, porque o país está estacionado atualmente, estacionado nessa confusão aí do Covid, que só veio complicar ainda mais as coisas, que já não estava fácil, e um governo que não é governo, simplesmente está aí à deriva, o país está à deriva. Então, existe uma preocupação e uma certa ansiedade no mundo inteiro em relação ao futuro do Brasil nos próximos anos, né? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Bom, beleza. Então o Ed ainda não acabou com o meu domingo, né? Pelo menos isso. Bom, e você, Eber, o que você achou desse posicionamento do Lula? Quando mas a gente considera... acabar com o seu domingo. Alguém tem que fazer isso, né? Ele tem talento para isso? Não, então, eu acho que o Lula tá fazendo o que o Lula sabe fazer. Só isso. Eu não sei se há uma expectativa tão grande de o Lula voltar a ser o presidente, ou uma expectativa tão grande de que, pelo amor de Deus, alguém tire esse homem que está no lugar neste momento. É que na verdade as expectativas estão muito baixas. Qualquer um.
E assim, o Lula, ele é um ser político, ele é uma pessoa de um carisma muito grande, né? Isso é inegável. Que ele vai fazer frentes e que ele vai tentar criar pontes, isso é natural. Aliás, isso é o que ele teria feito se ele tivesse conseguido assumir a Casa Civil no mandato da Dilma, né? No segundo mandato da Dilma. É o melhor resultado, o melhor direcionador para o país? Não acho, mas a gente está com uma escassez muito grande, né? Porque até quando ele saiu, teve a decisão do Fachin, e ele deu a primeira entrevista, até parece que o presidente do país era ele, né? A gente ficou feliz porque foi o Bolsonaro, né? Porque é o Bolsonaro o presidente, mas eu acho que se fosse outro presidente, isso teria pegado muito mal. Se a gente não Mas aí eu não sei se fosse outro governo, eu não sei se teria espaço para isso. Exatamente. Sim. Isso só aconteceu porque nós estamos vivendo num governo extremamente disfuncional. Você acha que se o Temer fosse presidente, o Lula teria espaço para fazer isso? Não teria, porque o governo estaria fazendo as frentes diplomáticas necessárias. E também ia estar cuidando, eu acho que até mesmo o Temer não teria feito isso de sugerir cloroquina, nunca. Isso eu não tenho desincentivar a máscara. Então, não, eu acho que... esse negócio de sugerir cloroquina, nem a Dilma faria uma barbaridade dessa. Não, então, mas é assim, o que eu tô falando é que assim, o Temer... Eu acho que nem o cabo da Daciolo. Isso. Faria uma gestão mais desencontrada na pandemia do que a gente tá. Porque ele é socorrista. É bombeiro, né? Alguém tem dúvida que foi eleito o pior de todos os candidatos disponíveis naquela ocasião? Não, então. Mas eu acho que as pessoas elas imaginavam que elas iam conseguir levar o Bolsonaro, né? Sim. Eu acho que havia uma expectativa ali, por trás do Bolsonaro, né? Por trás de quem vendeu o Paulo Guedes, de que isso seria um governo muito manipulável. Sem dúvida. Pela incompetência, pela falta de base, pela falta de entendimento de tudo, seria um governo manipulável. Sim. Mas não é, né? Você coloca um jumento sentado na cadeira da presidência, ele vai dar coice para todos os lados, com todo respeito aos jumentos. Que é um animal simpático, ao contrário do dito cujo. Então eu acho que assim, o Lula tá fazendo tudo isso, porque o chateado dele tá querendo roubar o Contará, mas fazer o quê, né? Cláusula de barreira, a rede tá perdida, e ele tá seguindo e o pessoal dele, e o pessoal também, né? Então, não sei qual, o pessoal também vai cair na cláusula de barreira? Já caiu, né? Já caiu. Os únicos partidos de esquerda que conseguiram se manter foi o PT, PSB e o PDT. Entendeu? Né? Todos os outros. A justiça é muito injusta. Todos os outros partidos, inclusive o PCdoB, cara, não conseguiu. E o PCdoB é um partido relativamente grande. E relativamente antigo. Não, na verdade ele é um dos partidos mais antigos do Brasil. O PCdoB existe desde 1930, né? É isso, né? Tá estreitando. O Contarato foi sugerido a ele que se ele se filiar ao PT, ele pode concorrer como a governo. Então, e é assim, eu vou ficar muito triste se a gente perder o Freixo, mas eu vou entender ele totalmente. Entendeu? Se ele quiser mesmo se lançar como governador, ele tem muito mais chance estando no PT, né? Entendeu? Né? Eu vou entender totalmente, assim, sabe? Tipo, apesar de que o Freixo é uma das caras do pessoal, né? A gente vai sofrer agora a consequência dessa cláusula de barreira, que é uma lei que não faz o menor sentido. Eu queria, quando a gente chamasse o Pablo, o que vocês acham? Eu queria conversar sobre isso, sobre cláusula de barreira, entendeu? Pra explicar e pra falar como poderia ser melhor desenvolvida. Eu acho que esse é um bom tema pra gente conversar com o Pablo. O que vocês acham, Di? Eu acho uma boa. A gente pode falar. Precisa de uma reforma no sistema partidário, né? Eu acho o sistema partidário importante, mas o que a gente tem é um transvestimento do sistema partidário. Claro que é! A gente precisava corrigir isso. O sistema partidário hoje, o partido não de fato representa uma determinada agenda, um determinado programa de governo. Você não tem agendas propositivas dos partidos, você tem... maior parte dos partidos do nosso país tem dono, não tem nem presidente, né? Não tem comissão de ética interna,
não tem... Você tem tudo quanto é mecanismo de apuração, tem que cobrar, tem que ter transparência. Você tem que pensar num modelo de financiamento de campanha que seja público, mas que seja igualitário. Gente, é o seguinte, campanha eleitoral não é marketing. Campanha eleitoral não é propaganda de que bom, não é propaganda Não de deveria ser, grana. né? Você quer dizer. Não é. Deveria. É feita dessa forma, mas a gente tem que entender que o cara tem que ter um tempo para falar de proposta de governo e de plano de governo. Ponto. Não tem que falar, não, porque no meu governo, olha aqui a senhora fulana, como ela está feliz agora que ela tem todos os dentes na boca. Meu amigo, isso é um absurdo. E é aí que eu digo, marqueteiro, o senhor Ciro Gomes chamar marqueteiro do PT, João Santana, para assumir a sua campanha, a sua pré-campanha, para mim, só depõe contra a pessoa do Ciro Gomes mais um pouquinho. Mas a gente que é super fanboy da Marina, né? É isso, né? Eu acho que o Lula vai ser esse catalisador por uma série de fatores. Eu queria muito que a gente tivesse um cenário diferente aí de eleições, que a gente não levasse essa polarização de novo, porque vai levar. Não importa o quão competente o Lula é competente. Não importa o quão moderado o Lula é moderado. Não importa o quão próximo do centro o Lula é centro-esquerda. O Lulinha Paz e Amor, é um Lula que faz bem pro mercado. Não importa nada disso. O que vai ser taxado para todos os lados é Lula ladrão, é o destruidor da Petrobras, é o comunista. Vai ser essa polarização que vai ser levantada de novo, e eu tenho muito medo de onde isso pode nos levar. Foda que é complicado, né? O Lula, ele tá cooptando motorista viado, motoqueiro viado. O Lula, ele tá cooptando... Para de xingar as pessoas de viado, que viado não é xingamento. Só deseja que o Porsche entre na frente. Só porque não é o Bolsonaro, e esse daqui tava de capacete, pelo menos, que eu tô olhando pela janela. Entendeu? Aí, beleza. Mas o que acontece? O Lula tá cooptando muita gente, mas tem muita gente, tipo, mais ideologizada dentro da esquerda que não tá querendo apoiar o Lula, né? Essa semana no PSOL, eu sempre trago umas notícias de bastidores, né? Nessa semana no PSOL, tem uma galera do PSOL, a galera mais socialista, radical do PSOL, que eles estão querendo indicar um nome para a campanha eleitoral de 2022, que é o Glauber Braga. Vocês já ouviram falar dele? Não. Ninguém viu, né? Tá vendo? Deputado, não, eu já ouvi falar assim desse deputado. De nome não me... Não, sim, ele que chamou o Moro de juiz ladrão. Na cara do Moro. Ele foi um dos primeiros a falar isso, né? O Glauber Braga. Né? E beleza, é um bom deputado. Ele começou a falar isso antes de ser moda? Antes de ser moda, foi. Foi, antes, muito antes. Bem antes. Né? Aí, antes da Vaza Jato, do Intercept, ele já falava isso, entendeu? Né? Mas o que acontece é que é assim, tipo, o Glauber, ele, dentro do nosso partido, ele é bastante respeitado, dentro da esquerda, mais raiz, assim, ele também é bastante respeitado. Entretanto, cara, quase ninguém conhece o Glauber, entendeu? Quase ninguém conhece o Glauber. E aí você vai colocar o cara ali pra candidatura de presidente. Cara, você tem vários outros nomes dentro do pessoal que são muito mais relevantes. Você tem o Freixo, você tem o Ivan Valente, você tem o Boulos, você tem até a Sônia Guajajara. Você entendeu? Que tem mais alcance do que o Glauber. Assim, né? Eu acho que faz sentido você pegar esses nomes mais fortes em eleições que são chave, que são muito importantes. Por exemplo, eu acho que é muito mais valioso um Freixo no estado do Rio. Nesse momento, o estado do Rio precisa muito mais desse cuidado, saca? Sim. E aí você pegar e para não deixar a campanha vazia, coloca, por exemplo, a Guajajara, coloca nomes fortes que podem trazer debates, mesmo que, assim como a campanha do Boulos, né, em 18, não era uma campanha com o objetivo de eleger de fato, mas de trazer proposta, né? Sim. O Boulos ele usou total a candidatura de presidência como trampolim para São Paulo, né? Foi isso que foi feito, né? Não, foi reverso. isso.
Mas foi isso. Quem conheceu o Boulos antes de 2018, cara? Você entendeu? É isso, só a galera dos movimentos mesmo, que conhecia o Boulos e tal, né? Tipo, o Boulos ele nunca foi nada, cara. Ele nunca foi nem síndico de prédio, tá ligado? Você entendeu, né? Nunca foi nada, né? Nem pra assumir uma secretariazinha ali, ele nunca assumiu, entendeu? Nunca fez nada, né? E isso é uma coisa que todos os oponentes do Boulos usaram contra ele, entendeu? Né? Porque você nunca tem um cargo público, tá? E daí, tá ligado? Né? Mas a discussão não é essa, né? A discussão é que assim, o que acontece, cara, é que assim, aí beleza, aí vai ter o Lula como candidato do PT, aí o PDT vai lançar o Ciro, aí o PCO lança o Rui Costa, né? Eu acho que não, mas vamos supor, lança o Rui Costa, PSTU lança a Bela Lúcia, aí o pessoal só lança o Glauber, você entendeu? E aí você divide muito, cara, os votos, porque a direita não vai ter tantas, não vão ter tantos candidatos, com certeza não vai ter, entendeu? Até porque vários, né, não, porque até vários desses partidinhos de aluguel já estão se posicionando, partidinhos de aluguel, né? Esses partidos mais de centro-direita, eles estão se posicionando do lado do Lula. O MDB, ele tá se posicionando do lado do Lula. O PP, ele tá começando a rachar com o bolsonarismo. E o PP, ele foi um partido que se beneficiou muito na gestão do Lula, entendeu? Né? Então, é isso. Só que o que acontece... Na verdade, o PP foi o que teve mais político indiciado por corrupção, né? E mesmo assim, e é o partido relacionado à igreja, assim, a esses comércios por aí, só essa de igreja. E, no entanto, o campeão da corrupção é o PT, né? Na cabeça boca dos bolsominions idiota. Então, porque... É aquele negócio, né? Isso já é antiga, essa cultura. Se você for lembrar lá dos anões do orçamento, foi o escândalo do predecessor, antes da queda do Collor, ninguém lembra desses caras. Lembra do Collor ter feito os desvios, lembra da figura né? Você cria uma figura para levar todas as culpas e os outros passam batido. Os outros passam absolutamente em segundo plano, né? É uma coisa bem curiosa aqui do nosso debate político, né? Se você for pensar. O PT levou a culpa inteira da Lava Jato, inteira, de tudo o que aconteceu, independente de não ter acontecido com diretorias que estavam na mão do PT, e quem estavam lá de fato, agora tem salvo-conduto, porque não estavam na frente, né? Não eram a testa de ferro. Mas isso acontece em praticamente todos os grandes escândalos de corrupção, como você falou do Collor, mas, por exemplo, o Fernando Henrique, né, ele comprou a reeleição dele, né, assim, é uma coisa que, assim, o Fernando Henrique, como ele é do PSDB, ele foi o cara do Plano Real e tal, essas coisas, às vezes, elas passam meio batidas, mas na esquerda... Na verdade, o Fernando Henrique é tão ladrão que roubou o Plano Real do Itamar, né? Foi o Itamar que fundou o Plano Real. Então, e o Ciro também... Tem um debate grande, né, cara? Porque, assim, o presidente era o Itamar, mas quem era o ministro, a equipe econômica que bolou o Plano Real não foi o Itamar, né? O Fernando Henrique entende de economia o mesmo tanto que eu entendo de barco, nada. E quem bancou o Plano Real foi o Itamar, que arranjou a equipe, fez, e ele só colheu os frutos depois. Não, mas né? ele era líder dessa equipe, cara. Não, o Fernando Henrique nunca foi líder de porra nenhuma, ele entrou já com uma coisa depois de andado já. Mas ele foi o garoto propaganda do projeto, com certeza. Exatamente, isso. E aí, assim, uma pessoa que estava altamente envolvida no desenvolvimento do Plano Real e que pouco se fala disso é o Ciro Gomes também, você entendeu? Sim. Né? Quem ganhou todos os créditos foi a FHC. E, né, sem ter nenhum. Tá bom, mas o frigir dos ovos da história não é bem assim, né? Mas no frigir dos ovos da história é isso que foi o resultado. Como é que é, Daniel? Como não é bem assim? Tá usando a me desafiar, a me contrariar? Então faz assim. Então explica. Você viu? Tá todo hoje, né? Então faz assim. Você grava aí um áudio explicando aí pra galera como que foi que aconteceu o Plano Real, porque... Eu que vou explicar. O que aconteceu foi o seguinte, tá? Todo mundo bem, normal, trabalhando.
De repente chegou um ministro lá e cortou 3 zeros da moeda. Do nada, sem avisar, sem nada. Chegou, você que tinha R$ 2.000, passou a ter R$ 2. O cara que tinha R$ 20 ficou devendo 900. Pra mim é isso que aconteceu no plano real. Entendeu? Não, Depois nem você de explica. longe. O processo todo de migração pro plano real, nossa, isso aí foi extremamente complexo, não foi? Eu sei. Nada tô da brincando, mente foi dia. mas foi isso, pra você que é novo, entendeu? Os caras cortaram 3 horas da moeda. Já era. Não, o problema é que antes do plano real só se fazia isso, Daniel. É o quê? Todo o plano econômico que havia antes do plano real, em geral, envolvia se cortar 3 zeros da moeda. Cruzado novo, cruzeiro real. Era sempre corta-se 3 zeros para você diminuir, porque as notas chegavam a valores absurdos, né? Era muita tinta, né? Pra fazer as notas. Não era nem muita tinta, é para você não ter cena Eu como sei, na Alemanha de pessoas saindo com carrinho de Dinheiro pra comprar dinheiro ovo. para comprar pão. É foda. Bom, eu acho que assim, é um assunto que é muito vasto pra gente falar aqui sobre como que foi o plano real. A gente podia até fazer qualquer hora dessa, se vocês quiserem, a gente debater como foi o plano real. Mas o que a gente tá falando aqui, o foco aqui, é que quem mais capitalizou politicamente com o plano real, independente de detalhes internos de como aconteceu, foi o Fernando Henrique. Esse é o ponto, entendeu, Edson? Você tá querendo aí debater o bagulho? Então, é isso, é só isso que a gente tá falando. Tá ligado? Não, mas eu tô falando que isso só prova o quão um ladrão é o Fernando Henrique, só isso. Caramba, você não gosta Não, mesmo do eu cara, acho né? que ele ser o ministro da Fazenda que reuniu o grupo de economistas, entre eles André Lara Rezende, que é um excelente, aliás, fez uma proposta de reforma da Previdência 1000 vezes melhor que a do governo e não foi discutida. Esse sim. Mas assim, Esse cara, sim. você não pode desmerecer quem une uma equipe. A gente tá aqui Fernando falando do Bolsonaro Henrique, e como mano. ele une pessoas lixo ao redor dele. Você não pode desmerecer uma pessoa que une uma equipe de Pois é, pessoas mas quem fez brilhantes essa e união... permite que essas pessoas brilhantes trabalhem. quem Ele fez coleta essa o união? ouro disso depois, chama-se meritocracia. Nós vivemos nesse sistema aqui, e eu não tô falando isso de um lado bom não, tá? É um Quem xingamento fez pra mim. isso? Mas tá? quem fez isso foi o tupetudo lá, o Itamar Franco. Inclusive tem uma entrevista do Itamar que ele fala assim, depois eu larguei pra lá, deixa, quer ficar com isso, fica. Tá no YouTube. Então, né? Mas o Itamar era uma figurinha bem complicada também, né? Se ele tivesse visto, Por quê? vai saber o que ele tava... O Itamar, ele era uma pessoa de trato extremamente delicado. Ah, é? Não Sim. sabia, não. Eu nunca vi isso também, né? Né? Cabelo curto, estouradaço, Ai, que fita. dado a comentários polêmicos. Ele um dia virou e falou assim, nós vamos declarar moratória internacional. Caralho, do nada. Do nada. Não vai pagar dívida externa mais não. Dívida externa é o caralho, vai foder. Mas, então, mas o Fernando Henrique e o Lula, eles têm isso em comum, né? O Fernando Henrique, ele conseguiu unir uma equipe que fez as coisas acontecerem, e o Lula, ele conseguiu unificar várias pessoas. E talvez... Fernando Henrique e o Lula. Isso é um mérito por si só. E talvez... O Fernando Henrique e o Lula, eles têm o gingado de presidente, né? Isso. Coisa que a Dilma não tinha, e muito menos esse bocói. E nem o Collor, e nem o Itamar Franco, pelo que o Heber tá falando aí, entendeu? Talvez o cara que teve isso, assim, que chegou mais próximo dos dois tenha sido o Sarney. Porque o Sarney, a gente pode odiar o Sarney, eu acho que todos nós odiamos o Sarney, só que assim, o Sarney, ele conseguiu garantir a transição do regime militar para o regime democrático. Se fosse outra pessoa ali, se fosse uma pessoa com menos pulso, talvez os militares tivessem tomado de volta, né? Então, não era pra ter sido ele, né? Não era. Foi macumba da braba isso aí, tá ligado? Né? Aí Vai saber se podia ser melhor. Vai saber se a gente não podia ter entrado em outras discussões sérias que não entramos, né? Pode ser também.
Podia ser pior, mas não pode dizer que não podia ser melhor. Mas o Sarney, ele tem sua importância pro processo de redemocratização do Brasil, entendeu? A gente não pode, tipo, negar isso, entendeu? E aí é isso, né? Mas por que a gente tá falando disso? Eu nem sei, eu nem lembro qual que era o papo inicial. Eu já me A gente perdi tá faz falando do tempo. Lula, não era? Ah, é. Então, mas aí a gente acabou indo para outras sendas, e aí eu tava falando sobre que as pessoas, se cada partido de esquerda colocar lá um candidato, a gente vai diluir muito os votos, entendeu? E eu acho que isso é complicado. Isso é complicado, porque assim, se o Bolsonaro tipo, se manter nessa linha, ele pode ir pro segundo turno. Mas e se for o Bolsonaro e outro cara, que não seja o Lula, entendeu? Quais são as chances do Bolsonaro ganhar? São enormes, entendeu? Não, Infelizmente, Eu acho que não, cara. eu acho muito mais As fácil. pesquisas mostram que praticamente qualquer um no segundo turno contra o Bolsonaro tem vantagem no cenário atual. Ô, Daniel, eu acho que nem é muito mais fácil o Bolsonaro ficar fora do segundo turno do que o Lula. Também tem isso, viu? Existem alguns analistas que começam a sugerir isso. que talvez o Bolsonaro não vá nem para o segundo turno, mas eu sou meio receoso com essa... É bom não. É bom não... não contar com isso, né? É. Então, mas eu acho que ter um monte de candidato nessa eleição é dar um tiro no pé, entendeu? Né? Porque é complicado. Aí, porque o PSTU, ele vai colocar lá a Vera Lúcia, porque eles sempre colocam, né? Mas a Vera Lúcia... mas a Vera Lúcia, cara, ela é o que eu chamo de candidatura guarda-chuva, né? Que é um termo que eu cunhei sem saber que tinha cunhado, entendeu? Porque, na verdade, eu até conversei com você isso outro dia, né, Binho? Na verdade, não existe esse termo, né? Eu perguntei para algumas pessoas e tal, se elas já tinham ouvido, e todas me falaram que não. Fui googar para ver se existia mesmo ou não, e eu não vi isso daí. Da sua bunda. Eu tirei da minha bunda esse termo, tá ligado? Totalmente meu, tá ligado? O termo é exclusivamente meu. Aí, tipo, E aí, o que eu quero dizer com candidatura guarda-chuva é o seguinte: o cara ele se candidata, mas ele não se candidata pra se eleger. Ele se candidata pra eleger, tipo, deputados ou vereadores pro partido dele, você entendeu? É o caso do Tato, aqui na eleição de São Paulo. O Tato, ele entrou na eleição sabendo que ele não ia ganhar. Só que ele traz candidaturas de vereadores pro PT, né? Entendeu? Então, mas PSTU... uma coisa é a Vera do PSTU, que, tipo, vai tirar quantos por cento de voto do Bolsonaro? Não, pouquíssimo. E não aí chega nem a outra coisa é o 1%. Tato em São Paulo, que tá aí o prefeito morrendo. Que não morra, por favor, Covas, não morra. Covas. Puta que pariu, Recuperação, porque por favor. O vice dele consegue ser pior ainda, né? Pois é. A política brasileira é cheia dessa coisa, né? Perguntaram 20 mil vezes para ele Não, mas e se você tiver uma recaída aí? Não, mas eu tô bem, não vamos pensar no vice. Vice não é importante. Importante é o prefeito aqui. Eu que tô candidatando aqui. Pois é, aqui em Goiânia morreu o Maguito Vilela e ficou o vice que ninguém conhecia. E o vice já começou a desvirtuar totalmente o que agora é o prefeito legítimo, né? Porque assumiu o lugar do Maguito que morreu. E já expulsou até o MDB lá da prefeitura já. A igreja tomou conta de tudo. A igreja aí que vocês conhecem, essa famosa aí que tem pelo mundo afora, que tem televisões e tem um monte de coisa. Então, o partido... É uma igreja assim, é uma igreja que tem uma ampla divulgação, assim, é bem universal. Isso. Cujo nome eu não vou dizer. Aí que acontece? Não vou dizer o nome dela. Aí que acontece? O prefeito já, o partido os republicanos, né? Veio e gente de Brasília e quanto é lugar para tomar conta de cargos aqui na prefeitura, expulsaram o MDB, que era o partido original do que teve o candidato a prefeito, que foi o Maguito Vilela. E esse negócio de Covid. Macumbaria da braba. Cara, eu acho que o George R. R. Martin, ele se inspirou na política nacional
brasileira pra escrever Game of Thrones. É foda, né? Ah, cara, mas esses caras escolhem uns vícios, né? Pra fazer aliança, que é um caralho. Pois é, né, cara? Mas aí que tá, E aí, mas aí que a tá, gente- Daniel. Mas o problema não é o cara que escolhe o filho da puta pra ser vice, Daniel. O problema é a gente que não percebe em quem é o vice que a gente tá votando. Não, então, tem que prestar atenção, né, mano? Porque, A né? questão. Agora uma coisa eu falo pra vocês, o pessoal ele é muito besta fazendo chapa, né? Porque o pessoal frequentemente ele faz chapa de pessoal com pessoal, né? E, mano, isso não Purista. faz nem sentido. Mas isso não faz sentido, cara, porque por que você faz chapa com outros candidatos? Pra ganhar tempo de TV, pra ganhar verba, pra isso, pra aquilo, tá ligado? Né? E é por isso que a política tá do jeito que tá. Então. Aí o pessoal quer pagar. Então, Você não respeito quer isso. macular o seu sangue, você vai Exatamente. casar Lannister com Lannister. É isso aí, tá certo. Ai, velho. Bom, eu acho que é isso, né? Então, porque. Né, É isso aí, dá até desânimo de falar mais. é foda. Bom, mas vamos ver. Eu espero que dê tudo certo aí nessa caminhada. Espero que o pessoal não acate esse negócio do Glauber, porque eu acho que não vai ser legal. Porque assim, foi o que você falou do Tato, né? O Tato acabou que ele tirou 4%. Pô, mas de repente dos é uma votos. forma de se tornar conhecido. O que? O Glauber Braga? Pode ser. Então eles não devem ir embora de grama. Em vez de cair. Então, eu vou embora antes que você arruine meu domingo de novo, né? Não, mas quem arruinou hoje não foi eu, não. Foi o Weber aí falando. Foi o Weber. Não tem Só nada. tem decepção nessa vida. Realidade, cara. Realidade não se apresenta de forma diferente só porque você quer. É foda. Ou você tá Às querendo vezes, ser me um parece, bolsominion às vezes da me vida. parece tão tentador. Às vezes me parece tão tentador ser negacionista. Ó, e o perigo. Pois é, né? Ó, eu estou. Eu vi um vídeo da Rita sobre meritocracia. Depois eu vi um vídeo da Gabriela Priori sobre meritocracia. 2 vídeos fabulosos. Eu recomendo que vocês vejam. Hein? E qual desses pessoal tudo aí tem mais meritocracia? Qual que o quê? Qual desse pessoal que você falou tem mais meritocracia? Bom. Nenhuma das duas, que as duas entendem que isso é uma falácia. Eu imaginei. Mas é muito bom que ele fala algumas coisas. E essa entrevista que a Gabriela Priori fez com um estudioso do tema, um sociólogo, ela fala até mais aprofundado do que a gente costuma falar. Será que um sistema meritocrático, mesmo se todo mundo saísse do mesmo ponto de partida e todo mundo tivesse inícios iguais, será que o sistema meritocrático seria bom? Não, eu acho que. Talvez, né? Mas aí é que tá. É que as pessoas têm capacidades diferentes, aptidões diferentes. Então, E é muito assim, difícil. tipo, o exemplo que o autor dá nessa entrevista, ele fala assim, o Neymar. O Neymar tem um talento único, mas Fala se ele bobagem. tivesse nascido na Renascença, Não tinha servido pra nada. pra nada. Aliás, atualmente já não serve mesmo. Não, hoje existe um mundo fanático por futebol. Isso gera pra ele reconhecimento, então, em tese, o mérito pelo talento dele. Será que se eu treinasse 10 mil anos, eu jogaria bola proximamente tão bem quanto o Neymar? Absolutamente não. Eu nasci com 2 pernas esquerdas, não são nem só 2 pés. Eu tenho a destreza negativa. Então, assim, será que é isso que a gente quer? Reconhecer mérito? Ou é reconhecer esforço? Ou é reconhecer realizações? O que a gente tá... É uma conversa muito bacana que a gente pode aprofundar em outros dias, mas eu recomendo essas duas... Manda os links pra eu colocar aqui no vídeo depois pra mim. Mando sim. Tá, Não, É isso aí, gente. Boa semana pra vocês. Boa semana pra vocês também. Tá, é isso aí, vamos que vamos. Gente, Vamos. é isso aí, estamos fechando aqui hoje, tá? Eu tava aqui com o Weber e com o Ed.
E é isso aí, mano. Se inscreve no canal, manda sua ideia nos comentários, compartilha esse vídeo com seus amigos e não se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!